A empresa vem passando por transformações e deve mudar de sede em São José dos Campos. Mas nada disso seria possível sem o empenho de quem, lá atrás, se dedicou à empresa. O Link Vanguarda encontrou o funcionário número 1 da Embraer. O olhar é de encantamento e o sentimento de orgulho. Entrar neste hangar da Embraer 50 anos depois representa uma das maiores conquistas do seu Luiz Torello, um senhor de 81 anos que fez parte da equipe que inaugurou a fábrica em 1969. Ele é o funcionário número 1 da Embraer. Foi o primeiro a ser registrado. Dia 2 de janeiro, me vi às voltas com a massa de empregados para registrar, inclusive a mim mesmo. E aquelas fichas numeradas de 1 a 1000. Eu peguei a ficha número 1 para mim. Foi assim que eu fiquei o empregado 001. Na época, era uma empresa pequena que em pouco tempo surpreendeu o mundo. Todos nós sonhávamos, mas não tínhamos ideia de que pudesse chegar nesse tamanho e nessa importância e nesse desenvolvimento. Desde o Bandeirante, primeiro avião fabricado pela Embraer, a empresa desenvolveu outros 34 modelos diferentes. Até o fim do ano, a Embraer deve passar por uma grande transformação. A divisão de aviões comerciais vai virar Boeing Brasil. A Embraer vai continuar, mas investindo na aviação executiva, na de defesa e em novas áreas. Quando se fala na Embraer do futuro, esse espaço é o que representa fisicamente essa nova fase da empresa. Depois do anúncio da parceria com a Boeing, que vai assumir a produção de aviões comerciais, a nova Embraer se viu obrigada a projetar esse novo espaço. Essa aqui é a unidade da Embraer em Eugênio de Melo, São José dos Campos. Aqui já existia uma fábrica, só que era bem menor. Nesse espaço estão sendo construídos 4 prédios. E um detalhe, faz só 3 meses que as obras começaram. O investimento é de mais de 100 milhões de reais. Nada de escritórios ou de salas fechadas para reuniões. A ideia é que o ambiente de trabalho da nova Embraer seja de integração. Diretores, gerentes, supervisores, estagiários. Todo mundo trabalhando junto. Praticamente todas as áreas da empresa vão estar aqui. A gente vai ter fabricação de partes e componentes aqui também. Ele passa a ser o nosso centro global de engenharia e tecnologia. Mas criar um novo espaço físico é só o primeiro desafio da nova Embraer. Eles já têm demanda para profissões que nem existem ainda. O operador de robô é uma novidade que a gente está descobrindo agora na Embraer. É uma pessoa especializada num determinado tema e em uma área que a gente já começou a utilizar a inteligência artificial. E essa pessoa ensina o robô os temas. Então, ele é um professor do robô. É uma profissão nova que a gente sequer imaginava que poderia existir. Um ano atrás, a gente não esperava que existisse uma profissão dessa. Dentro desse cenário de adivinhar o futuro, esta sala, cheia de papéis colados na parede, tem como objetivo identificar quais serão as necessidades dos futuros clientes. A gente tenta entender o que está acontecendo hoje, quais são as necessidades da sociedade, quais são os grandes problemas que a sociedade está enfrentando e quais são os desejos, quais são os sonhos, para onde a sociedade quer evoluir. E assim a gente cria a nossa visão de futuro e a gente começa hoje a criar as estruturas, a criar os sistemas e os serviços para que essa visão seja possível no futuro. Novas profissões, novas engenharias, um novo prédio. Toda mudança gera um certo medo. Mas aqui, o medo dá lugar a outro sentimento, a esperança de continuar surpreendendo a indústria da tecnologia. A Embraer sempre se reinventou. Isso que é uma coisa bacana desses 50 anos. A gente começou de um jeito, continua mudando e não vai parar. Faz parte do nosso DNA a inovação. O que o senhor imagina que vai ser a Embraer nos próximos 50 anos, talvez? Isso, por melhor que seja o exercício de futurologia, é preciso ter uma bola de cristal, acho que do tamanho do F-190 que está aqui ao nosso lado, para prever. É impossível prever, porque
A tecnologia se expande de uma forma exponencial, não dá para prever. Que legal, hein? Bacana, que história né? bonita. Professor de robô, tinha pensado nisso? Olha aí. E ele está ali representando as várias famílias que vivem aqui em São José dos Campos, ou em várias cidades em volta, né? Que cresceram, formaram as suas famílias dessa maneira, dentro da indústria, especialmente dentro da Embraer, com essa paixão por aeronave, porque é muito comum encontrar um apaixonado em São José. Bom, André Luiz Rosa, que fez a reportagem, é um apaixonado por aviação. Milhares de funcionários, se a gente for estender para parentes de funcionários, se for estender para ex-funcionários, terceirizados, empresas que prestam serviço, é muita gente envolvida economicamente. E não só em São José dos Campos, a região toda. E a gente pode imaginar também que, diante disso tudo que a gente está vendo, para uma empresa ter competitividade internacional, ela tem que ter um núcleo de pessoas que pensam exatamente a empresa daqui a 10, 20 anos. Ou seja, pensando no futuro agora. Daí uma profissão que não existia um ano atrás, agora já existia. Então é mais do que imaginável isso dentro de uma empresa do tamanho da Embraer. Né? Tem tudo a ver com o passado da nossa região, com o presente e com o futuro. Temos, Elisa, apenas não mensagens param de aí chegar mensagens de pessoas. Vamos resumir e responder tudo de uma vez só fora aqui no jornal? Fora os telefonemas, né? Na redação, sim, vários olha, telefonemas. Muitos aviões sobrevoando aqui. O que está acontecendo? Vamos explicar então, Rogério. O que afinal está acontecendo? Muita gente perguntando o que é que estava acontecendo, já que vários aviões estavam sobrevoando. Algumas pessoas acharam a situação tão curiosa que fizeram vídeos e mandaram para o aplicativo Vanguarda Repórter. Você escutou esse barulho aí por acaso? Esse foi o som que deixou muita gente intrigada. O Eduardo gravou esse vídeo em São José dos Campos. Quem mora em Jacareí também escutou. O Ralph ficou na dúvida e pelo aplicativo Vanguarda Repórter perguntou se o que estava acontecendo ali era um treinamento do Exército. Vamos à resposta, então. Esses voos fazem parte das comemorações pelos 50 anos da Embraer. Pronto, explicado. Acalma o coração. É um aniversário, uma comemoração. Chamou a atenção da Polícia Rodoviária nesse domingo. Vamos ver um carro aí ó, que aparece na foto. Ele capotou na BR-459 entre Piquete e Lorena. Olha a situação que ficou o carro. Só que logo depois do acidente, o motorista simplesmente fugiu e deixou o carro aí na pista. O carro foi apreendido. A suspeita é que o motorista estava embriagado e por isso agiu desse jeito. Só que tem um detalhe, Elisa. Se ele quiser o carro de volta, vai ter que se explicar na polícia o que aconteceu, afinal de contas. Você viu o carro, o jeito que deixou nessa rodovia, que geralmente tem muitos acidentes, né? E como é que alguém deixa um carro dessa maneira no meio de uma rodovia, né? Podendo causar outros acidentes, inclusive. Agora, para conseguir... Orgulho de viver aqui. 12:30, voltamos. 12:30, hora de almoço. Elisa, quando você era criança, você comia tudo aquilo que a mamãe falava assim, tem que comer esse negócio aqui. Mais ou menos. Eu tinha que treinar. Não, eu sempre fingia que já estava ali satisfeita, que não queria mais, que já tinha comido antes do almoço, não dava muito certo. No fim, tinha que ser até a última garfada. Assim como você, muitas crianças passam por isso, porque nem sempre é fácil fazer uma criança experimentar vários tipos de alimento. Tem umas que torcem o nariz, deixa no prato. Eu conheço crianças assim. Viu? Eu também conheço, viu? Eu mesma, olha, só deixava de cantinho. Mas para evitar esse tipo de situação, que uma escola municipal... Aliás, foi para evitar esse tipo de situação que uma escola municipal de Taubaté criou um projeto que envolve os alunos em uma atividade bem saborosa e que vai além da sala de aula. Números, letras e uma fome de aprender. Por aqui, a educação alimentar também começa na sala de aula. 2 alunos, vestidos a caráter, vão para a cozinha da escola carregando uma bandeja de alimentos de brinquedo e uma cesta. Lá onde a refeição deles é preparada, as cozinheiras mostram os alimentos do dia. O que é isso? Arroz. O que é isso? Franguinho. E aí, as crianças de 2 a 5 anos separam na cesta o que vai ser servido no almoço e voltam para a sala para contar para os amigos. Tem saladinha? Saladinha. E o que mais? Cenourinha. Banana de sobremesa, que delícia. Franguinho. O que vai ter na comidinha de vocês hoje? Tia bobinha. O que mais? Tia caiminha. Franguinho. E tia banana. Arroz. O que mais? Feijão e salada de alface. E não é só isso, não. A dupla também vai para o refeitório e arruma a mesa para a turma toda almoçar junta.
todo dia é assim para todas as turmas. O projeto Mesa Posta é uma receita que tem alimentado com mais prazer os alunos da escola José Dirceu, no bairro Santa Teresa. Antes, os alimentos que as crianças não conheciam, elas costumavam largar no prato. Com o projeto, elas foram ficando mais familiarizadas com a comida servida pela escola. E por aqui, o desperdício foi reduzido em 40%. Você olhar um prato que você viu preparar, que você sentiu o cheirinho na hora da preparação, isso apetece, né? E com as crianças não é diferente. Então, o que vale pra gente, vale pra elas também. É prazeroso a gente comer o que a gente sabe como foi feito, não é verdade? Aprendendo sobre os alimentos, eles passaram a comer melhor. Mas sabe como é? Não é sempre que a gente tá com aquela fome. Come tudo, cara? Às vezes. O importante é que tá todo mundo servido, sabendo bem o que vai comer. O que você mais gosta de comer, vai? Me conta. Morango, maçã, pera, muita comida gostosa. Uma salada de fruta, resumindo, a salada de fruta que ele adora. Muito legal é perceber que assim que a criança conhece aquele alimento, tira aquele medo. Isso é questão de... Não, mas vem cá, vamos conhecer tudo. Isso vai facilitar muito o trabalho das mães e dos pais na hora da criança chegar em casa. É interessante que os alunos se revezam, né? Então, cada dia ali é uma duplinha diferente e todas as salas participam do projeto. Isso que é interessante. A escola diz que quando os alunos passam a conhecer os alimentos, é bem o que você disse, né, Abranches? Eles comem com mais vontade. E eu gostaria de destacar aqui o empenho dos professores que abraçaram o projeto. A ideia surgiu, então abraçaram o projeto. A professora levando, conduzindo tudo. Isso aí ajuda bastante a, quem sabe, outras escolas seguirem a mesma ideia, né, Elisa? Até a gente fica com vontade de almoçar junto com as crianças, né? Mesmo que seja mais cedo, na hora do intervalo. E com aqueles alimentos meio estranhos, né? A gente aprende a gostar. Demais, O atropelamento foi na altura do quilômetro 6 da rodovia Nilo Máximo, no trecho de Jacareí. Alexandre Silva de Oliveira tinha 19 anos e morreu no local. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Assim que soube do acidente, a Polícia Rodoviária Estadual fez um patrulhamento pela região. Numa estrada próxima, eles encontraram um carro batido, mas que estava vazio. Mais adiante, viram um homem a pé. Ele foi interrogado e confessou o crime. O motorista de 41 anos foi levado para o 1º Distrito Policial de Jacareí. Ele deve responder por falsa comunicação de crime porque, antes de ser preso, ligou para a Polícia Militar e disse que o carro dele tinha sido roubado. Ele também deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, fuga do local do crime e omissão de socorro. Segundo a Polícia Civil, o motorista confessou que atropelou o rapaz na noite de sábado. No domingo, ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele continua preso e vai passar hoje por uma audiência na Justiça. O CAVEX, Comando de Aviação do Exército, completou 100 anos e, como parte das comemorações do centenário, teve corrida em Taubaté. Essa foi uma preparação para esquentar. Porque a dança também exige pique, né? Mas a prova era de passos bem mais largos. Uma diversão para quem gosta de gastar energia percorrendo quilômetros. 5, 10, cada um com seu desafio pessoal pelo asfalto ou pelo caminho de terra. Essa prova de hoje foi a preparação, porque eu vou competir 21 quilômetros daqui 2 meses no Chile, que aí, no caso, é corrida com obstáculo, né? Para nós cadeirantes, tem um trechinho ali que é bastante parte de terra mesmo, mas graças a Deus consegui superar com um pouquinho de dificuldade, mas nada que impeça. Eu quero saber qual é a sua dificuldade aí em casa. Vem pra cá, vem participar das corridas. Correr é uma missão diária para esse pelotão, que dividiu seu espaço com os corredores de rua de Taubaté e cidades vizinhas. Foi uma corrida por um trajeto diferente, dentro do Comando de Aviação do Exército. E aqui eles ficaram muito próximos das aeronaves, que normalmente eles costumam ver só lá em cima. O Exército Brasileiro, ele prima pela saúde, pelo preparo físico dos seus militares e nós vamos, além de tudo, nos divertir, integrando com a sociedade. O Claudiano voou baixo. Foi o primeiro a cruzar a linha de chegada nos 5 quilômetros. Foi muito legal, né? A primeira vez que eu tô correndo ela, né? Essa prova. E o percurso foi um pouco desafio, mas dá para superar, né?
Mãe e filha não participaram, mas correram para perto da chegada para receber o pai de família, que também é atleta. E esse carinho é como um prêmio no final. A gente sempre participa desses eventos, acompanhando o pai, né, Maria Cláudia? O papai, ele sempre participa, é triatleta. Então a gente gosta, participa, sempre estamos juntos. José deu a largada nesse esporte aos 68 anos. Levou mais uma medalha de participação em corridas. Tá pronto para outra. Basicamente, 249 provas eu completei hoje. Então, todos aqueles que estão nos sofás aí, certo? Também podem. Se levantem do sofá, venham para a rua. Não tem estresse, não tem nada. É a corrida mais democrática, o esporte mais democrático do mundo é a corrida de rua. 3.000 pessoas se inscreveram na prova Ricardo Kirk em comemoração ao centenário de aviação do Exército. Uma prova também de amizades. A amizade cada vez fica mais fortalecida. Aqui os amigos, na hora da corrida, somos adversários. Depois da corrida, amigos mesmo. Amigos para sempre. Uma perseguição policial provocou a morte de um motociclista em São José dos Campos. O Arthur Costa está na zona sul da cidade. Arthur, boa tarde. Conta pra gente como é que isso aconteceu em plena manhã em São José dos Campos. Olá, Rogério. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. A gente está aqui no Jardim Colonial, Zona Sul, bem no local onde aconteceu esse acidente. Segundo testemunhas, o que aconteceu foi o seguinte. Então, a Polícia Militar estava fazendo a perseguição a suspeitos que estavam em uma moto. E bem aqui nessa curva que a gente está, para entrar nessa rua aqui, que é a Anacleto Deolindo Liberato, o motorista dessa viatura teria perdido o controle inicialmente. Ele acertou essa placa aqui de sinalização, isso aqui é uma placa de pare, e aí na sequência, já nessa via aqui, exatamente onde esse carro prata está parado, ele acabou acertando então o motociclista e só parou nesse muro que ficou completamente destruído. Os vizinhos aqui não quiseram gravar entrevista, mas o morador dessa casa aqui nos disse que acabou até acordando com o barulho da derrubada desse muro. Bom, o motociclista era o Milton Ribeiro de Magalhães, ele tinha 50 anos, era motorista, estava indo trabalhar, tudo aconteceu por volta das 8 da manhã, ele é vizinho aqui do local do acidente, mora aqui no Jardim Colonial, estava indo trabalhar e acabou perdendo a vida de forma trágica, né? Ele acaba deixando 3 filhos e o pior, hoje era o dia do aniversário dele, né? A gente lembra também que a gente acionou a Polícia Militar para falar sobre essa ocorrência, a gente ainda não teve retorno, o setor de comunicação da PM diz que está elaborando então um comunicado sobre o que aconteceu. Se chegar até o fim do jornal a gente volta a chamar vocês, mas até o momento a gente não tem um posicionamento da Polícia Militar. Mais cedo a nossa equipe também conversou aí com os parentes, né, os familiares do Milton e até com uma sobrinha dele. Vamos ver o que ela disse, então, sobre o fim, né, da vida do Milton, justamente no aniversário dele. Sou a pessoa que está tentando se controlar ao máximo, né? Porque a dor é muito forte. Hoje era aniversário dele. Ele deixou 2 filhas e deixou um filhinho com o sonho de ser um jogador de futebol. Meu tio era uma pessoa muito trabalhador, muito guerreiro. Acordava às 5 horas da manhã, não tinha tempo ruim para ele, trabalhava até a noite. Fazia de tudo para dar o bom e o melhor para os filhos dele. Para você que começou a ver o Link Vanguarda agora, a gente já mostrou que uma perseguição policial matou um motociclista na zona sul de São José dos Campos. O Arthur continua acompanhando essa história. Arthur, atualiza para a gente a situação, tem novidades sobre o caso? Pois é, Rogério, aproveitando, na nossa primeira entrada tinha um carro estacionado aqui, não sei se deu para ver exatamente a cena aqui, mas agora a gente aproveita então para atualizar para vocês, esse aqui é o muro destruído e parte dos destroços aqui que estavam cobertos por aquele carro que estava estacionado. A gente recebeu um posicionamento da Polícia Militar, é um áudio enviado pelo Coronel Stanelis. Nesse áudio ele confirma então que a Polícia Militar fazia então a perseguição a uma moto aqui na região do Jardim Colonial e que em um cruzamento essa viatura estaria com sirenes e sinais sonoros sendo emitidos e que esse motociclista não teria visto esses sinais e aí teria acontecido o acidente. Eu não sei se para a Polícia Militar, tecnicamente, essa área aqui que a gente está já é considerada um cruzamento, mas a gente vê que tem uma certa distância até a esquina aqui da rua que a gente está. Mas esse é o posicionamento da Polícia Militar.
E nesse áudio, o coronel também disse que a moto que a polícia estava perseguindo foi abordada em um outro ponto e eles ainda não têm informações sobre essa ocorrência, mas vão atualizar também o que aconteceu com essa moto que foi abordada. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, Arthur? Aí o motociclista de 50 anos que estava fazendo aniversário justamente hoje, deu para ver no estrago ali do muro a violência que foi essa batida.